Bom, se você acompanha o canal, você sabe que eu gosto muito de música, né? Que eu toco alguns instrumentos, só alguns mesmo. E bom, eu decidi aqui falar sobre o instrumento mais difícil que eu já toquei na minha vida, que é o otamatone. Parece piada, mas é sério. Quando você pensa no instrumento mais difícil do mundo, você geralmente vai pensar num instrumento arcaico que foi inventado em 1700 por um cara muito doido aí que queria fazer música orquestral, alguma coisa muito difícil, ou sei lá, um indiano, um chinês, alguma coisa assim. Mas o otamatone foi quase isso. Ele foi inventado por um japonês, só que não em 1900, ou 1700, mas sim em 1990. Sim, ele é muito mais recente. E ele é um pouquinho mais velho que eu, mas não tão velho quanto o piano, por exemplo, que tem muito mais anos. Não sei se vocês entenderam. Bom, ele basicamente, né, foi o otamatone, que é um instrumento eletrônico que vocês estão vendo aí na tela. E bom, ele basicamente é um instrumento de origem japonesa, né, que é tipo uma notinha musical ele, basicamente. Você segura ele com uma mão e é isso, basicamente. Parece simples, mas é muito difícil de tocar essa porra. É sério, cara. Você não tem noção, cara. Puta que pariu. O primeiro ponto que eu acho que o tomatone é Nossa, eu falei tudo errado, mas tudo bem. Que o tomatone é o instrumento mais difícil que eu já toquei. É que, bom, vamos comparar com o piano, por exemplo. No piano, se você clica uma nota, você tem a nota imediatamente. E é só isso, pronto, mais nada. É só saber onde fica a nota e é isso, pronto. E tá cada uma numerada em todas as notinhas da escala ocidental, né? Porque, caso você não saiba, tem notas orientais que não existem no piano, por exemplo. Que, tipo, são de outras regiões, assim. Porque entre uma nota e outra são infinitos sons, basicamente. Várias culturas fizeram coisas diferentes, mas enfim. E no otamatone, bom, você vê um touch nele aqui, né? E bom, é só isso, não tem marcação nenhuma. E só chuta como que você tem que saber com as notas. Você pensa, não, vou pegar um afinador. Cara, você tem que pegar um afinador específico de otamatone, que é um site japonês ainda, que nem funciona no Brasil. Você tem que decorar Cara, olha que doideira o bagulho, cara. Você tem que decorar a notinha, o símbolo da nota japonês, né? O hiragana, eu acho que é assim que se fala, não sei. E você tem que decorar e saber qual que é essa nota em dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E só assim que você vai descobrir, cara. Se você ver meu otamatone, por exemplo, ele tá tudo riscadinho aqui porque eu já anotei basicamente mais ou menos onde fica cada das notas. E esse é o primeiro. O segundo ponto parece ser muito difícil é que, bom, você não tem muito tutorial na internet falando de como tocar tal música, porque ele afinal não é nem tão famoso quanto um piano, um teclado. Então o que resta ou de duas uma, ou é você ler partitura, ou você ver tutorial de piano. E aí que tá, se você ver partitura, você tem que aprender a ler partitura, que já é outros 80. Você tem que saber ver o que é contrapassos, 4x4, tempo, um monte de coisa muito chata, cara. Ou você tem essa segunda opção, né? Que é ver pelo YouTube. Só que aí você não tem todas as músicas no YouTube. E aí o que você faz? Você pesquisa a versão de piano, né? Pra ver as mesmas notas, basicamente, que eles tocam e tentar replicar no otamatone. Só que o problema é que tá aí, cara. Se você pega o otamatone como se fosse uma guitarrinha, assim, que nem eu faço, cara, o dó, ele fica as notas mais graves ficam pra direita, e as notas mais finas, que eu chamo assim, né, ficam pra esquerda. No piano é o contrário, cara. Ou seja, você tem que tocar espelhado o negócio, cara. Cara, é sério, você tem que tocar espelhado e sem saber as notas ainda, foda-se. Ó, que eu apertei sem querer meu negocinho aqui, meu tomatone aí, perdão aí, galera. Mas, cara, isso é muito chato, cara, de fazer. Puta que pariu. Outra coisa que não ajuda muito é o tamanho e o preço dele. Eu paguei 200 pratas no meu otamatone aqui, né? Nossa, pratas, voltamos a 1980. Mas enfim. E, cara, ele é bem pequenininho. E, tipo, eu achei que ele ia ser bem maior e tal, mas, cara, ele é bem pequenininho. Ele é menor que o meu ukulele que eu paguei 200 reais, cara. Ele é, tipo, metade do tamanho do meu ukulele. Ukulele, não sei como é que se fala ukulele, mas enfim. E, cara, ele é muito pequenininho, cara, é muito caro. E esse é o problema, cara. Você, na versão que eu comprei, que é de 200 reais, você não consegue conectar ele em nada, cara. Você não consegue conectar em computador, nada. Só na versão muito mais cara, que é tipo uns 500 reais, você consegue conectar ele em computador, essas coisas pra aumentar pra trocar o timbre, aumentar mais o som, cara. E isso é uma coisa horrível, cara. No otamatone normal que eu tenho, você tem 3 opções de volume, e uma delas é desligar do volume, botão off. E tem 3 opções de timbre, né? Que é uma grave, médio e outro mais agudo. Cara, e isso é muito ruim, cara. O tamanho de pé pra quem tem mão grande como eu, cara, é uma merda, cara. É uma merda. Você tenta tocar, cara, às vezes só tem que tocar com a unha, cara. Se você tiver unha curta, cara, tá fudido, mano. Tá fudido, só isso. Porque, cara,
E tu vai ser muito difícil de tocar, cara, por causa que as notas ficam, tipo, milimetricamente perto da outra, por causa que a escala é por causa que o tamanho disso aqui é muito pequeno. Se você vê notas mais agudas que ficam a distância menor, cara, isso aqui é impossível de tocar na frequência mais aguda, cara. Nossa, é impossível mesmo, cara. Eu tô falando sério, cara. Se você conseguiu fazer isso, meus parabéns, cara. Você merece.